Unam suas mãos em frente ao peito. Muito bem. Começando, então, o encontro de história de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma guia que eu vou abrir. Eu não abri ainda, então não vou compartilhar. Primeiro eu vou abrir. Epa, encontro de profissões ângulo. Deixa eu ver. Encontro de profissões. Vamos ver o estado do negócio. Profissões 2021. Acho que eu coloquei aqui para aparecer. EPA Online 2021. Agora sim, eu vou compartilhar a guia com vocês. Se eu achar onde eu estou. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Primeiro, quem quer entrar. Tem preferência. Muito bem. Deixa eu ver se isso aqui é isso aqui mesmo que eu quero passar. Lista de presença mais uma vez. Quem está entrando agora, depois se informe sobre os itens de observação da palestra lá do ângulo, tá? É uma guia. YouTube. Aqui. Encontro de profissões ângulo. Ó, o atual momento tá assim, tá igual estava antes, né? De qualquer forma, hoje... Putz, essa máscara é chata, mano. Fica embaçando. Então, de qualquer forma, é hoje, dia 21/6, às 17 horas. Começa. Então, hoje tem um encontro às 17 e um encontro às 18. Tá? E eles devem mandar para a gente o link para o encontro, deve ser isso. Né? Lembrando que, às vezes, eu sei que eu não quero ensinar o Pai Nosso para o vigário, porque vocês é que são a geração aí totalmente conectada online, mas às vezes olhar na caixa de spam, né? Na lixeira, às vezes está direcionado como spam, como lixo, né? O que vier do ângulo é lixo. Então já manda direto para lá. Né? Então dá uma olhadinha, às vezes, na caixa de spam, na lixeira, para ver se não chegou nada. Tá? E é isso. Vamos começar, então, a aula propriamente dita de história, para que nós possamos avançar com tudo aquilo que nós queremos fazer. Hoje, nós vamos estudar um movimento que abalou profundamente a República Velha. É o tenentismo. Tenentismo. Tá? Então, deixa eu abrir aqui nossa apresentaçãozinha sobre tenentismo. Compre original, tá, pessoal? Nunca compre pirata. Pronto. Então, tá na página 317, aula número 40 do caderno 7. Os cadernos já estão aí. Eu acho que eles vão distribuir essa semana ainda, porque o segundo bimestre, termina oficialmente dia 25, sexta-feira. Né? E aí o caderno 3, caderno 7, né, no caso de vocês, que se refere ao terceiro bimestre, ele deve ser entregue ou essa semana ou semana que vem, no início, né? Aí acho que vão fazer drive-thru para quem está em home office e para vocês que estão vindo, vai ser entregue aí pessoalmente. Bom, tenentismo é um movimento da classe média, preciso entender isso, tá? Um movimento que envolve a nossa classe média e que, embora a primeira aparição dele tenha sido em 22, ele já estava se organizando em 1920. Nós já vimos isso. Havia um descontentamento muito grande da classe média brasileira com a falta de possibilidade de ascensão social. Então, a turma do tenentismo representava a chance de uma mudança social sem que houvesse uma revolução popular. Deu para entender isso? Quer dizer, não é o povo. Não é o povo, é a classe média que quer fazer uma revolução de dentro para fora, uma revolução sem grandes mudanças estruturais no país, mas que permita a ela, classe média, melhorar sua condição, participar do jogo do Estado, tá?
Então, esse grupo será muito ativo entre 1920 e 1935, já durante o período Vargas. Assim, na Revolução de 1930, nós estamos nos aproximando dela, né? Cada aula que passa, nós estamos percebendo a formação de um cenário cuja resolução histórica dessas tensões se dará pela Revolução de Getúlio Vargas. Então, nós estamos nos aproximando. Isso aqui é outro componente. Os tenentes, que também eram capitães, né, representavam, então, a classe média e não passavam... Esse era o problema. Eles não passavam dessa patente. Sabe? Tenente, capitão, major. Por quê? As altas patentes estavam reservadas para os apadrinhados políticos ali da oligarquia do café com leite, entendeu? Então, eles não conseguiam ultrapassar essas baixas patentes. E aí eles começam a executar um projeto político próprio. Um projeto político próprio. É preciso lembrar também que o tenente é uma figura muito importante na hierarquia militar, porque ele é o primeiro oficial da linha, né? Soldado, cabo, sargento, tenente. Segundo tenente, primeiro tenente, né? E depois vai subindo capitão, major, tenente-coronel, coronel, general de brigada, general de divisão e general de exército. Bem, muito bem. E daí? E daí que ele tem contato com a tropa também. Então, se ele quiser mobilizar os caras, é muito mais fácil um tenente mobilizar um quartel. Todo mundo aí, vai, fila aí, vamos lá, seus preguiçosos de uma figa, enfim, aquelas coisas, né? Do que um general. Porque o general é uma coisa distante. O general é uma coisa tão distante que quando o general chega no quartel, tem o toque do general para avisar todo mundo que o general chegou. Porque tão pouco que ele fica no quartel, tem até um toque de corneta. É o toque do general. Quer dizer, quem está lá meio à toa, arruma alguma coisa para fazer, entendeu? Pega uma caneta, vai polir alguma coisa, vai pintar um poste, né? Daqui a pouco o general não vê o cara parado. Já esses oficiais e os tenentes, não, eles estão no dia a dia da tropa, né? Então, eles acabam fazendo parte mais desse processo de mobilização. E eles serão, os tenentes, serão o braço armado do Vargas, sabe? Tipo, tem certos políticos que têm as milícias, né? Que apoiam eles, que eles apoiam as milícias. O Vargas, ele se apoiou muito para poder dar o golpe de 1930, para derrubar a estrutura vigente, para ter um braço armado para governar logo no início, ele usou muito os tenentes, mas dentro de um processo. Os tenentes começam em 22, né? O primeiro movimento deles é de 1922, os 18 do Forte de Copacabana. Daqui a pouco nós vamos ver, tá? Bom, o tenentismo está nesse processo de crise dessa sociedade que estava se modificando, lembra? Estava se urbanizando, se industrializando. Estava tendo agora uma burguesia industrial, uma classe média urbana, um operariado. Não dava mais para ser governado a partir do campo, dos cafeicultores, né? Não dava mais. Era preciso um novo arranjo, tá? E o novo arranjo vai ser o Vargas. Vai ser essa turma aqui da Revolução de 1930, tá? O Vargas e a turma dele. Bem, quem se aliava aos tenentes, então? São esses novos personagens. As oligarquias subalternas, Vargas, Rio Grande do Sul, e o vice do Vargas, João Pessoa, da Paraíba, tá? As classes médias que viam nos tenentes, nos seus filhos, alguém que poderia fazer com que a vida deles mudasse, participando do Estado, e também, eventualmente, as classes urbanas, né, que viam neles aquela coisa, a minha vida é tão ruim que qualquer coisa que acontecer, para mim, é melhor, sabe? Então, eu apoio. Quem quer mudar as coisas aí? Eu apoio, tá? Hoje em dia, isso acontece, por exemplo, às vezes no voto. Você sabe que você está votando em alguém
que não vai, sei lá, mas que representa uma mudança. A simples possibilidade da mudança já te faz querer votar nessa pessoa, tá? Aquele que se coloca como símbolo daquilo que não faz parte, sabe? Olha, eu não faço parte desse grupo que está aí. Você vota nele. É o voto de protesto. Aqui, no caso, um apoio, né? Tá? E destrói, então, a hegemonia dos cafeicultores que estavam no poder desde 1891, tá? Porém, agora vem o jogo que eu queria que vocês entendessem. Uma vez que eles estão com Getúlio Vargas no poder, eles não conseguem se manter no poder. Porque eles não têm um partido, ou partido tenentista. Eles têm o Clube 3 de Outubro. Mas o que o Vargas faz? Ele pega o Ian, Ian, você vai governar a Paraíba, tá? Você é do tenentismo. Opa, vambora. Vou tomar sol lá. A Ana Beatriz aqui vai ali pro Paraná. O pessoal ali meio bravo, vai a Ana Beatriz. A Juliana vai governar ali Santa Catarina. E você vai colocando esses líderes tenentistas um longe do outro, para que eles não mantenham contato, para que eles fiquem longe. Oi, Isabela, tudo bem? O que foi? Tá com dor nos quartos, né? Ah, mas não corre. Vem, senta aqui, descansa. Respira. Você está agora entre amigos, mas respira de máscara, hein? Bem. E aí, então, ele separa essa turma toda. Fica no lugar aí que você acompanha. Ele separa essas lideranças. Então, esses caras não conseguem se manter no poder. Segundo, além de não terem partido, não tem um grupo assim que os apoie, ou operariado, ou não sei o que lá. Porque a classe média não quer se meter muito com política, sabe? A classe média, vamos lá, votar de vez em quando, tal, também não é nada disso, né? Eles não têm uma visão de longo prazo, eles acham que você tem que dar o golpe, governar de forma militarizada, ditatorial, impor a modernização conservadora e pronto. Você não precisa dialogar com os personagens políticos. Os tenentistas achavam isso. Esse é o problema de grupos pequenos, revolucionários. Eles acham que eles são os donos da razão, os donos da história. Não precisa dialogar com ninguém, porque eu tenho a razão. Você está errado. Porra, mas peraí, né, meu? Vamos conversar. Conversar é o cacete. Se quiser, você me segue, senão eu te mato. Olha lá. Isso não dá frutos de longo prazo. O extremismo não dá frutos no longo prazo. Tá? Está enchendo o saco. Bom, então, reformas incompatíveis com os interesses agrários, que ainda eram fortes no Brasil, tá? Ainda eram fortes. Né? Lembrando que o Brasil ainda não tinha se industrializado, ele estava se urbanizando e se industrializando. Quando Getúlio Vargas toma o poder, ele pega as antigas oligarquias, em parte, para ajudá-lo a governar, quando as coisas se ajeitam, né? Internamente, isso é importante, ó. Por favor, vocês que estão em casa, vocês estão aqui na classe. Falta de coesão interna. Então, dentro do tenentismo, tinha um que era comunista, outro era fascista, outro era nacionalista ligado ao Vargas, outro só queria seguir a micareta, entendeu? É um negócio, o trio elétrico, eles tinham divisões internas, que a princípio não apareciam, porque havia um inimigo comum, que era a República Oligárquica do Café com Leite. Quando você derruba, quando esse inimigo foi derrubado, as divisões internas aparecem e dividem o grupo. E o Vargas se aproveita disso. O Vargas era esperto, né? Ele se aproveita disso, tá? E por último, o exército retoma a hierarquia, tá? Ó, o exército não dá para romper a hierarquia, gente. Em Forças Armadas, se você deixar a coisa muito solta, o cara pega um fuzil e sai na rua dando tiro. Pega um tanque e sai andando lá e joga em frente à Câmara dos Deputados. Não é assim, tem que ter hierarquia. Tem que ter, o coronel obedece o general, o tenente-coronel obedece o coronel, até chegar no soldado. Senão,
vira bagunça. Então, o que os oficiais superiores fazem? Pegam esses tenentes mais perigosos, colocam eles em unidades distantes, né? Distantes mesmo, fronteira com o Paraguai, fronteira com a Bolívia, lá no Acre, que tinha sido recentemente adquirido. Não, cada um no lugar, porque o Brasil é grande. Então, põe um lá em Tabatinga, outro em Bagé. Não, aí eles fazem uma república. Né? Exato. Então, boa pergunta. Um em cada ponto do território, tá? Um em cada ponto do território. Para isolar lideranças. Esse é o negócio. Você pegar uma liderança e isolar. Falar, você é do Rio Grande do Sul, você vai lá para o Amazonas. Você é do Amazonas, vem aqui para o Rio Grande do Sul. Você já deixa o cara longe da terra dele. Até ele chegar no Rio Grande do Sul e entender que bergamota é mexerica, que cacetinha é pão francês, que, sabe, essas coisas aí, demora, né? Que mandolate é pé de moleque, demora. Mandolate, lá no Rio Grande do Sul, quando você vai querer comer um pé de moleque, você não pede um pé de moleque, é mandolate. E se você quer comer um brigadeiro, você pede um negrinho. E se você quer comer um beijinho, né, que a gente fala branquinho, me dá um branquinho para eu comer. Então é uma festa de pedófilos, uma coisa horrorosa. Bem, olha aí. Quem? Você falou um nome que eu não reconheci. Cadê a Sofia? Sofia! Eita, fechei a porra toda. Aqui, ó, pronto, olha aqui. Ó, o pessoal que está em casa, olha os nossos amigos aqui. O Ian, olha ali o Ian. Oi, Ian, tudo bem, Ian? Isso, muito bem. Então aí os nossos amigos. Gente, vamos agora para a continuação das nossas explicações aqui. Nem lembro mais. Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes foi presidente do Brasil de 1922 a 1926. De 22 a 26. E ele pegou, vamos dizer assim, o que seria, talvez, o auge do movimento tenentista, sabe? A maior mobilização do movimento tenentista foi na época dele. Ele praticamente não governou, só ficou combatendo tenentista. Ele ficou tão desesperado que, para combater os tenentistas, um funcionário dele lá no Nordeste deu uma carta até para o Lampião, o cangaceiro Lampião, perseguir os tenentistas, nomeando o Lampião capitão. E Virgulino Ferreira da Silva, ele tinha um documento lá dizendo que ele era capitão do exército, né, para lutar contra os tenentistas. Tão desesperado que ele estava. Bem, então ele dizia, inclusive, que ele foi um grande chefe de polícia, né? Como presidente, foi um grande chefe de polícia. Pessoal, vamos lá? Principais lideranças do movimento tenentista. Eu não vou falar de todas, evidentemente, para vocês não começarem a cometer suicídio. Luiz Carlos Prestes, grande comunista, tornou-se comunista, né, gaúcho. Primeiro ele era tenentista. Quando os tenentistas no final do movimento, eles foram para a Bolívia e para o Paraguai. Todos se internaram lá. Se desarmaram e se internaram lá. Ele recebeu a visita de um cara lá na Bolívia, chamado Astrogildo Pereira, que levou para ele uns livros de Karl Marx, os livros do Lenin. Aí ele leu aquilo lá, gostou e virou comunista. E ficou comunista até morrer, em 1990. Né? O outro aqui, o Juarez Távora, que se associou fortemente ao Vargas e depois se distanciou. Eduardo Gomes foi o primeiro ministro da Aeronáutica do Brasil. O primeiro brigadeiro do Brasil foi o brigadeiro Eduardo Gomes. Aliás, esse doce que a gente chama de brigadeiro, e lá no Rio Grande do Sul eles chamam de negrinho, é por causa do Eduardo Gomes, que era brigadeiro. E aí, para a campanha dele, para arrecadar dinheiro, as pessoas, né, as moças, as senhoras lá da campanha dele, faziam esse docinho para vender nos comícios, era o brigadeiro. Como Getúlio Vargas era inimigo dele nessa época, já está na frente, no Rio Grande do Sul, na terra de Vargas, não deixavam vender brigadeiro. Por isso que continuou com o nome de negrinho e branquinho, exatamente. Né? Então, é o Eduardo Gomes.
Inclusive o Vargas, para tentar agradar ele no início, deu a FAB para ele, logo que foi criada a Força Aérea Brasileira. Né? Ele era brigadeiro sem nunca ter entrado num avião, assim, sem ter ido à academia militar, nada disso. Né? Ganhou o cargo, vamos dizer assim. Inclusive, quando vocês forem a Recife, a cidade de Recife, na Praia da Boa Viagem, tem uma mansão lá que o Vargas deu para o Eduardo Gomes, que hoje em dia é um museu acho que chama Museu Eduardo Gomes. Vale a pena visitar, tem muita coisa lá do período lá do tenentismo. O João Alberto, que foi nomeado depois governador de São Paulo, pelo Vargas. O Miguel Costa, esse aqui é importante, que é o cara que vai comandar a coluna, né? Coluna Miguel Costa, que na verdade acabou entrando para a história como coluna Prestes. O Siqueira Campos, também acabou se tornando governador aqui de São Paulo. Estou falando de todos, né? Que chato isso. Isidoro Dias Lopes, que também comandou a Revolução de 32 aqui no estado de São Paulo. E esses dois aqui, ó, viraram presidentes do Brasil no período militar. Agora, em 64, quando teve a ditadura. O Ernesto Geisel e o Costa e Silva. O Geisel foi aquele que falou que o Bolsonaro era um mau soldado e tal, né? Tá? E o Joaquim Távora, né? Também fazia parte, ele era irmão do Juarez Távora. Tá? Todos eles mais ou menos oriundos da classe média. Esses aqui eram fardados, eram tenentes mesmo, de academia e tal. O Oswaldo Aranha e o Melo Franco eram tenentes civis, eram lideranças civis do movimento tenentista, não faziam parte do meio militar e faziam a interlocução entre a burguesia e os militares tenentistas, tá? Promoviam aí o diálogo entre os dois grupos. Bom, coloquei aqui para vocês como é que aconteceu de fato aí o negócio. Os primeiros levantes, logo em 1922, quando o Epitácio Pessoa teve a sua sucessão antecipada pelos grandes estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né? Aqui eu coloquei só São Paulo e Minas, mas o Rio de Janeiro participava, pelo menos, das discussões, né? Mas quem decidia era São Paulo e Minas. Então, quando Epitácio Pessoa teve a sua sucessão antecipada, isso foi encarado como um golpe pelos tenentistas, que se revoltaram e lançaram aí o movimento dos 18 do Forte, guarda esse nome, 18 do Forte de Copacabana. Então, os 18 tenentes que tinha lá no Forte de Copacabana, na Fortaleza, percebendo que estavam isolados, né, que ninguém apoiava eles, cercados por forças do governo, pegaram a bandeira do Brasil, dividiram em 18 pedaços e saíram com ela. Né? Cada um pegou um pedaço da bandeira, né? Pôs no bolso e saíram marchando pela praia de Copacabana. Tá? Na verdade, eram 16. A eles se juntaram duas pessoas. Dizem que uma delas estava bêbada. E viu aquele pessoal andando. Vamos andar. E aí acabou morrendo também. E desses 18 do Forte de Copacabana, que marcharam e foram mortos, no caso 16, né? Foram mortos. Dois sobreviveram, né? O Juarez Távora, né, que eu coloquei aí, e o Siqueira Campos. Foram os dois que sobreviveram. Depois, o levante da Escola Militar de Realengo, né, que era a antiga Academia Militar das Agulhas Negras. Várias guarnições lá. Vejam que isso aqui está basicamente no Rio de Janeiro, né? Ó, na Vila Militar, lá no Rio de Janeiro também. Niterói. O único lugar fora do contexto, Mato Grosso aqui, ó. Tá? Mato Grosso. Né? Esses caras apoiavam, não o candidato que ganhou, o Arthur Bernardes, apoiavam Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, que já tinha sido presidente, né? E queria ser novamente representando a reação republicana contra a turma do café com leite. Para você ver como tinha dissensões, como tinha divisões, né? Na presidência naquela época. Pois bem, essa rebeldia deles contra o Epitácio Pessoa, né? Porque o Epitácio Pessoa fazia o tal do civilismo. O que é isso?
colocar ministros civis no lugar dos militares. Então, o ministro do Exército não era militar, o ministro da Marinha não era militar. Os militares ficavam bravos pra caramba com isso, né? Depois, presta atenção agora. Esse episódio, o episódio das cartas falsas. Episódio das cartas falsas. Começaram a aparecer cartas supostamente escritas pelo presidente falando mal dos tenentes, falando mal do Exército. O Exército, os tenentes, não é? Olha lá, cartas atribuídas a Arthur Bernardes, né? Na verdade, era mentira isso, falando mal das Forças Armadas, resultando nisso o levante aí dos tenentistas, né? Então, um novo candidato fora do establishment, tá? E aí, a ideia também, em função da crise dos preços do café que estava acontecendo, né? O governo queria ampliar ainda mais a política de valorização do café, que nós já vimos, sangrava muito o país. Então, as oligarquias regionais não estavam de acordo com isso. Não estavam de acordo com essa ideia de ampliar ainda mais a valorização do café. Então, essa era a ideia do Nilo Peçanha. Mas quem ganhou foi o Arthur Bernardes, né? Por que ganhou? Porque as eleições, vocês lembram? Elas eram viciadas, fraudulentas, os mortos votavam, o óculos embaçava, era um inferno. Pois bem, dessa maneira tivemos esses dois levantes aí, né? A Marcha dos 18 do Forte, 5 de julho de 22. Vocês não devem esquecer o ano de 22. Semana de Arte Moderna, 18 do Forte, fundação do PCdoB. Estou falando isso várias vezes. Ano que vem é 2022. Vocês vão estar no terceiro ano e vão prestar vestibular. Talvez eu não tenha oportunidade de dar uma aula tão detalhada de novo sobre o tenentismo. Então é importante que vocês se lembrem disso. Bom, ninguém nem ficou sabendo que eles estavam querendo tomar o poder quando estavam marchando lá, e eles acabaram sendo praticamente massacrados. Mas não desistiram. A marcha dos 18 do Forte de Copacabana, né? Se vocês notarem, tem um cara de chapéu aqui no meio, né? Esse cara não era tenente. Foi um dos civis que entrou no meio lá e acabou morrendo, coitado, né? Acabou sendo fuzilado, tá? Bom, depois, eles mudam o centro de operações deles para São Paulo, em 1924, porque São Paulo, além de ter as ferrovias que levavam tropas para o interior, tinha também a PM, a Força Pública, que podia fornecer para eles armamentos e soldados. Inclusive, nessa época aqui, a Força Pública de São Paulo, a PM, a nossa PM, tinha mais soldados que o Exército Brasileiro inteiro. Só um minuto. Tinha mais soldados que o Exército Brasileiro e tinha melhores armamentos, então eles vêm para cá. E fazem uma rebelião em 1924 para tentar promover a deposição de Arthur Bernardes. Só que eles erraram. Eles erraram de novo. Isso é fruto da própria conjunção de forças ali, né? Porque, primeiro, você é um movimento de classe média, você não pode assustar a classe média. Entendeu? Eles permitiram que os pobres, por exemplo, fossem assaltar trens, armazéns, deixaram saquear, entrar nos lugares, fazer baderna. Isso assustou muito a classe média e facilitou a repressão do governo federal contra eles. Entende? Deu para entender isso? Então, você não pode. Você tem que manter a coisa. Outra coisa, como o projeto deles era super classe média, assim, eles não queriam o envolvimento do povo com a política, eles só queriam o povo para badernar. Meu avô, por exemplo, em 1924, ele morava em São Caetano, nessa época, nesse movimento aí dos saques, né? Meu avô, o pessoal estava saqueando
entrando nos armazéns lá de São Caetano da ferrovia e saqueando. Só que quando você vai saquear, você não fica escolhendo, né? Ah, não, vou levar esse peru aqui porque está longe da data de validade. Não, você pega o que tiver na frente, né? É tipo um arrastão. Aí meu avô pegou um sacão, assim, desses sacos de pôr ração, sabe? Esse saco grande, assim, 50 quilos. E aquilo pesado, puta, tomara que tenha feijão aqui dentro, tomara que tenha milho. Ele saqueou meu avô, né? Pobre pra caramba. Chegou em casa e enfiou o saco lá de feijão, as coisas lá, o que ele tinha saqueado, ele não sabia o que era. Enfiou dentro do guarda-roupa, para esconder, se viesse a polícia, né? Muito bem. Aí, quando acalmou o negócio, eles foram abrir, ele foi abrir para ver o que tinha dentro. Tinha marmelada, um doce horroroso, e que tinha estragado, porque tinha ficado dentro do armário lá, né? Quer dizer, foi uma frustração, foi o grande ato revolucionário da vida dele, foi roubar marmelada que estragou. Pegou só marmelada. É, porque o pessoal tá roubando, né, meu? Né? Hoje em dia, não, o pessoal vai saquear saco de TV, né? Nas costas, né? Meu avô, coitado, saiu com um saco de marmelada, uma desgraça. Bom, então... É isso, os caras saem com videogame e tal. Mas meu avô não, coitado. Muito bem. Olha aí os levantes de 1924. Olha o movimento se espalhando, ó. São Paulo, Mato Grosso, Sergipe, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul. Esses caras vão se juntar, os que vêm do Rio Grande do Sul, comandados pelo Luiz Carlos Prestes, e a turma de São Paulo se reúne em Foz do Iguaçu. Esse pessoal de 24, porque eles estavam isolados da população. Eles não queriam ligação com o povo. Eles não tinham projeto político próprio. Então, eles fazem uma coluna militar, uma coluna de soldados, que vai andar por todo o Brasil, sabe? A partir lá do Paraná. É a coluna Prestes, né? Que vai andar a partir de 1924 até 1926. Coloquei aqui o que eles queriam: voto secreto, combate à corrupção, fim das fraudes, representação política por Estado, liberdade de imprensa. Quer dizer, são pautas simples, né? Limitação do executivo, quer dizer, equilíbrio entre os três poderes, coisas que hoje em dia estão aí mais do que ampliação e autonomia do judiciário, tá? Moralização, é muito ligados à questão moral, né? E aí eles criam a coluna Prestes. Cadê ela? Pô, não faço a coluna Prestes nunca aqui. Aqui, ó, pronto. Coluna Miguel Costa Prestes, tá? O objetivo: andar pelo interior do Brasil para propagar os ideais dessa revolução. Mas sempre ficaram isolados do povo, sempre. Nunca tiveram um apoio popular de fato, né? Tá? Então, muito grande mobilidade, rapidez, coisa da tática de guerrilha, né? Todos eles eram militares jovens, estavam sabendo ali as novidades, né, dos combates militares e tal, tá? Pegaram armamento e munição do inimigo. Sabe por que eu estou lendo essa parte toda? Porque quando teve a Revolução Chinesa, em 1949, o Mao Tse-tung, o cara que fez a Revolução Chinesa, falou que a longa marcha dele, que é um episódio da Revolução Chinesa, se inspirou na coluna Prestes. Ele aprendeu lições aqui da coluna Prestes. Ó. Fugir de combates, né? Quer dizer, se o inimigo avança, eu recuo. Se o inimigo para, eu paro. Se o inimigo recua, eu avanço. Né? Lições das táticas de guerrilha, né? Retiradas estratégicas, ó, tá? Poucos homens envolvidos em combates, né? Descentralização do comando, permitindo que cada oficial tivesse maior autonomia na hora das manobras, tá? E evitando as grandes cidades também. E aí eles deram um rolê. Esse é o Luiz Carlos Prestes, no seu uniforme de capitão. Depois ele sairia do exército e entraria para o comunismo, né? Tá? Percorreram 24 mil quilômetros, percorreram 11 estados, nunca foi derrotada, mas não ganhou a guerra, não derrubou Arthur Bernardes. Era chamada de A Invicta, mas não ganhou, não conseguiu ganhar. Tá? Olha lá, internou-se na Bolívia em fevereiro de 27, já no governo Washington Luiz, e de lá foram chamados depois os tenentes para assumir o posto
de braço armado da Revolução de Vargas, né? Último levante em 26, no Rio Grande do Sul. Olha a coluna Prestes aqui, ó. Então, eles saíram daqui, né? A coluna do Prestes e a coluna do Miguel Costa, né? Saindo de São Paulo, se juntaram aqui em Foz do Iguaçu e ficaram dando esses rolês aqui pelo Brasil. Aqui no Nordeste, enfrentaram até o Lampião, tá? E acabaram seus dias aqui na Bolívia, né? Na Bolívia. Tá aí de novo o roteiro da coluna Prestes, né? Bom, a grande questão é essa, ó. Um movimento sem projeto político, tá? Com lideranças isoladas, né? O pessoal estava, como eu falei, em muitas unidades diferentes no Brasil, não conseguiram canalizar o prestígio popular deles. O Luiz Carlos Prestes era chamado de o Cavaleiro da Esperança. Olha que bonito. Cavaleiro da Esperança. Não conseguiu fazer com que todo esse carisma, todo esse prestígio virasse poder, virasse voto, virasse projeto, né? Não conseguiu, tá? Não aproveitaram esse carisma do Prestes aqui, ó. A isso tudo eles responderam com uma conspiração golpista e silenciosa, típica dos extratos militares, e acabaram apoiando Vargas, né? Acabaram sendo cooptados aí pelo varguismo. Isso aqui são coisas desnecessárias, né? Não precisa pôr tudo isso aqui. Tá? Aqui, ó, isso aqui sim. Então, o tenentismo se associa à Aliança Liberal do Getúlio Vargas e de João Pessoa, ajuda esses caras a tomar o poder e acabavam virando aí uma linha deles. O assassinato de João Pessoa, porque foi assim, a chapa era Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa para vice. Beleza. Teve a eleição, o candidato do Washington Luiz, que era o Júlio Prestes, ganhou. E tinha fraude e tal. Lá na Paraíba, o João Pessoa foi assassinado. O vice-presidente, candidato a vice do Vargas, foi assassinado. E não foi um assassinato político. Foi um assassinato por questões locais. Ele estava envolvido com a mulher de um cara. Isso na Paraíba, meu filho. Talarico na Paraíba não dura, né? Ainda mais em 1929, tá? 1930. O que aconteceu? O João Pessoa estava ali numa confeitaria, como se dizia na época, né? Numa padaria lá, qualquer coisa do tipo, num restaurante. O corno, o marido traído, invade a padaria lá e pá, dá 3 facadas no João Pessoa. Não, 3 tiros, né? 3 tiros no João Pessoa, tá? Isso aí colocam a culpa no Washington Luiz. Foi um assassinato político e tal, fazendo com que o Getúlio Vargas inicie a Revolução de novo, contando com o apoio dos tenentistas. Uma conspiração que vai até 3 de outubro de 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder, Washington Luiz vai embora do Brasil e os tenentistas assumem o poder de uma vez por todas, né? Junto com o Vargas. Depois eles caem fora, né? Estatismo, crescimento do poder estatal, autoritarismo, o povo não manda nada, elitismo, nós somos os donos das razões, né? Os donos da razão. Os donos da razão, tá? Outra coisa, eles negavam a luta de classes, então eles achavam que o povo tinha que ficar quietinho, deixar que eles governassem o país, e também negavam a democracia liberal. Isso aqui é muito fruto daquela ideia de falta de coesão interna, né? Comunista, com fascista, com tudo dentro do movimento, acaba fazendo isso, tá? A ideia de que as elites devem conduzir, isso é importante, as elites devem conduzir a massa para a sua educação e esclarecimento. É uma revolução para o povo, mas sem o povo. Para o povo, mas sem o povo. O final, não formam um partido político, não conseguem atuar dentro do sistema e acabam sendo meio que apagados da história, né? Viram uma página da história apenas, tá?
É interessante notar uma coisa. Esses tenentistas são, de alguma forma, uma continuação do ideário dos positivistas, do jacobinismo, dos nacional-desenvolvimentistas da ditadura militar, que vai vir depois. São uma continuação de um projeto, né? Quer dizer, a ideia de um grupo que sabe mais das coisas do que os outros. Uma política econômica nacionalista, preservando o mercado para a burguesia, direitos e garantias às classes trabalhadoras, dados pelo governo e não lutados, conquistados pela população. Uma política industrialista de grandes proporções e uma sociedade de minifundiários, fechada, né? Protegida dos males da globalização, tá? Com o petróleo, recursos minerais, etc., nacionalizados para garantir a segurança nacional. Então, esse é o projetão político e econômico deles, né? Então, depois, ó, para a gente fechar, tá bom, pessoal? Cargos no governo provisório de Getúlio Vargas. Foi aquilo que eu falei. Você pega um cara, manda para ser governador da Paraíba, outro para ser governador do Rio Grande do Sul. Aqui para São Paulo ele mandou um cara chamado João Alberto, que era pernambucano. Então, ninguém entendia nada, as elites locais eram contra isso, tá? E o mesmo cara, que nem o Juarez Távora, ó. Juarez Távora, vice-rei do Norte, ele era chamado. Porque ele passou a ser governante do Pará, do Amazonas, de Roraima e Rondônia. O mesmo cara era governante de cinco estados, sabe? Olha aqui, ó. Além disso, ele nomeou interventores no Espírito Santo, tá? E garantiu a direção dele lá no norte. Então, o mesmo cara governava 5, 6 estados. Não dá, né? Isso foi feito para dar errado. É feito para dar errado. O cara se queimar, tá? Não participam de eleições, se recusam a participar de eleições, tá? Além disso, o coronelismo ainda é muito forte no Brasil, né? O poder dos fazendeiros ainda é muito forte. A classe média de São Paulo não tinha essa ideia tão autoritária, inclusive, depois, a classe média aqui de São Paulo organiza a Revolução de 32, então, de novo, uma divisão no movimento tenentista, tá? E aí, a decadência, né? A decadência. Uma parte deles adere ao fascismo, que nem Felinto Miller, outra parte ao socialismo, outra parte a movimentos católicos, ó. E uma parte ainda, o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, adere ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. Tá? Isso aí determina o fim dos nossos amigos. Olha aí, o Juarez Távora, o rei do norte. Capitão, né? 2 estrelinhas, né? Capitão. Aqui a Revolução de 32, que já mostra, nós vamos estudá-la depois, né? Mostra que o que estava em jogo era um combate à ditadura aqui no Brasil. Tá? Bem. É uma aula longa, né? Mas que nos permite entender bem aí como é que foi o movimento tenentista. Pessoal, vamos dar um tempinho. Eu sei que a próxima aula está marcada para 7h50. Vamos, a partir das 8h, tá bom? Entrar na aula de filosofia. Assim dá tempo do pessoal aqui descansar um pouquinho e vocês também. Tá? Até daqui a pouco.